Sempre complicado. Léo Condé elogia Palmeiras de Abel Ferreira, mas valoriza empenho do Ceará. Com o show de Estevão, o Palmeiras confirmou o favoritismo e derrotou o Ceará pelo placar de 3-0 em pleno Allianz Parque, assegurando vaga às oitavas da Copa Betano do Brasil. Sendo assim, em entrevista coletiva após a partida, Léo Condé, técnico do Ceará, reconheceu a qualidade dos comandados do técnico Abel Ferreira e destacou a força do confronto. No entanto, apesar do resultado negativo, ele elogiou a postura de sua equipe, ressaltando a competitividade e o empenho dos jogadores ao longo do jogo. Condé enfatizou que o time lutou até o fim e que seguirá trabalhando para corrigir os erros e evoluir nas próximas partidas. Esperávamos um jogo difícil. É sempre complicado jogar contra o Palmeiras, ainda mais aqui com o mando deles. Fomos muito bem marcados, mas foi passando o tempo, os atletas foram se adaptando ao campo, ganhando confiança e no final do primeiro tempo fomos equilibrando um pouco, tivemos uma boa chance em um impedimento milimétrico do Pedro Henrique, saímos lamentando, mas nós gladiamos. Agora é momento da gente recuperar, fizemos 3 jogos em sequência, agora é recuperar para termos uma boa semana de trabalho e enfrentar o Atlético MG no domingo. Eu estou aqui hoje, o Abel não está por uma boa causa. A filha mais velha termina hoje o ensino, é a formatura. Saiu com pressa para tirar a foto em família, porque é um momento especial. Estou disponível para responder as perguntas, disse Castanheira, auxiliar de Abel, ao abrir a entrevista coletiva. Agora vamos para mais um vídeo no canal. Mas a gente tem esse compromisso aqui, então não teve jeito. A gente vai falar disso já já, porque agora a gente vai falar do Palmeiras, que venceu o Ceará com um show do Estevão, que já tá deixando saudade. Essa cena significa tanta coisa que a gente vai começar do final, tá? Significa tudo pra mim, porque como a gente ganhou, eles estão comigo, na vez que eu perdi, eles estavam comigo também, então tudo é por eles. Agora sim, vamos ver com calma? Segundo tempo contra o Ceará, tava 0-0, o Palmeiras tinha a vantagem do primeiro jogo, mas tava complicadinho, até que Estevão foi derrubado na área. Quando o VAR chamou, ele já pegou a bola. Depois até deixou pra lá pra esperar a decisão do árbitro. E pênalti! E recebeu, de novo, das mãos do Piquerez. Agora, pra bater. Partiu pra bola, paradinha, perna esquerda. Defendeu o goleiro, voltou pra Estevão. Na comemoração ficou bem claro que ser um dos mais novos tem um preço, né? E nem artilheiro escapa. Passa tudo na cabeça, passa tudo. Infelizmente acabei perdendo o pênalti, mas tive mais uma oportunidade, pude ser feliz e só agradecer a Deus por tudo. Aí foi tudo muito rápido. 3 minutos depois, já veio o segundo e que chutaço! Pedalou, tirou o Rafael da jogada e uma bomba de perna esquerda. Estou vendo uma mistura de sentimentos essas últimas semanas. Feliz por ter feito 2 gols, por ter ajudado o Palmeiras hoje, mais importante era a classificação. Só tenho que agradecer a Deus por esses momentos e estou tentando aproveitar ao máximo. E a gente tá falando de Estevão, mas teve um terceiro gol também, tá? Olha o Fla, ele dominou, girou e venceu 3 dentro da área. Gol de camisa 9, senhoras e senhores. Esse o Estevão comemorou do lado de fora e feliz da vida. Quem decide termina o jogo na maior resenha, sorridente. Foi assim que a gente viu o Estevão logo que ele foi pro banco de reservas. Mas deu pra perceber que ele também estava muito emocionado, porque agora ele começou um processo de despedida, de dar adeus pro Palmeiras. A gente percebe que você está muito emocionado e hoje, quando você saiu, a torcida estava gritando seu nome, o estádio inteiro te aplaudindo e a gente percebeu que você estava quase chorando ali. Você consegue descrever o que passou na sua cabeça? Como eu falei, é uma mistura de sentimentos, sabe? É saber que daqui a alguns dias eu vou estar deixando esse estádio maravilhoso, com essa torcida maravilhosa e esse reconhecimento, tudo que eles fazem, torcem pela gente é incomparável. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui, dar vida, jogar, fazer gol, vitória, que é o mais importante para eles. Estevão ainda tem mais 3 jogos no Brasil, 2 em casa, onde vai ouvir o torcedor que já tá com saudade, gritando o nome dele mais uma vez. É um misto de alegria com tristeza, né? Alegria de ver ele jogar, ver ele guardar os gols que ele faz e tristeza de que ele vai embora. Mas fé que ele volta. Ele volta. Já tá pensando? Não, tem que voltar, né? Agora, mais do que 40 mil torcedores, o que importa é que esses 3 vão sempre estar lá. E ver eles na arquibancada. Com certeza, mais importante.
Tá chegando a hora do tchau, né? Talvez até logo, do Estevão pro Chelsea, quem sabe um dia, né? O Estevão é titular do Palmeiras, esse a gente sabe. A Joana não consegue escalar os outros 10, mas esse ela acerta. Olha, eu diria que ele e o Facundo, tá? Você tá esquecendo do Facundo Torres. E o é o que mais joga. Também, é verdade. E o Everton. E o Everton, é verdade. Agora, o resto, ele Giai. consegue... o Giai, ele tem o Rocha. O Rocha jogou pouco, né? O Rocha teve lesão. O Giai hoje é titular. Mas ontem, por exemplo, entrou o Mike, também fazendo essa dobra com o Giai. O que a gente pode dizer é o seguinte, tá? E palavras do Vitor Castanheira, inclusive, que foi quem deu a entrevista coletiva. Não, não o foi Abel estava com pressa. Não, o Abel tinha a formatura da filha dele. Então, super compreensível, motivo fofo. E aí o Vitor falou... Lembra daquele discurso que o Abel, a gente está acostumado, né? São quase 5 anos de trabalho de Abel aqui no Brasil e no Palmeiras, e ele fala assim, olha, eu preciso de um elenco robusto para esse calendário difícil que o Palmeiras vai ter com a Super, eu ia falar Super Mundial, mas é Copa do Mundo de Clubes, o jeito certo de falar. Isso. Ele tem, pela primeira vez, 2 bons jogadores para cada posição, que é o sonho de qualquer treinador, né? É claro que tem o mérito do trabalho do Abel, de manter esse elenco motivado, mas, de fato, o elenco é muito bom. Por exemplo, eu sempre gosto de falar do banco de reservas do Palmeiras, né? Ontem, isso é uma outra coisa para debater com você, Lofredo. Você falava assim, comparando com inícios de trabalho, né? Não tem um padrão. O Palmeiras tem uma forma de jogar, base, e vai mudando as peças. Mas não quer dizer que ele, ao mudar as peças, também não tem um toque ali. Por exemplo, ontem a gente viu o Lucas Evangelista com uma participação diferente, né? Ele coloca os 2 pontas no Piquerez e o Felipe Anderson, aí ele perde o Felipe Anderson, um ponto negativo, coloca o Mike com 9 minutos de jogo, mas olha o banco do Palmeiras. Olha quem estava no banco, Rios, Emiliano Martinez, Facundo, Paulinho, Flaco Lopes, Luigi, esses primeiros são titulares, certo? Ou não? Não. Mas então, difícil gente, saber esse é o meu ponto. Titular, né? Eu acho que tem uma base. Ponto. Tem uma base titular. E o Veiga titular. nem estava no banco, hein? O Veiga não estava no banco porque ele estava tá tratando uma lombalgia. E, para você, eu demorei para perceber que o Veiga não estava no banco. Eu anotei e depois falei assim, depois de um tempo, com as substituições, eu falei, gente, o Veiga não está aqui. Então, para você ver como o elenco foi bem montado, a importância de você manter a base também, porque o Palmeiras perdeu os jogadores, mas vamos colocar na lista desses jogadores que saíram, quem realmente terminou o ano sendo de fato utilizado, né? Não, então, eu acho que assim, é difícil você fazer comparativo dos outros times com o Palmeiras sobre qualquer aspecto, de base estrutural, desenvolvimento de trabalho, enfim, porque esse é um trabalho que de jogadores da base. E é um trabalho que tem 5 anos. Quando você tem um trabalho que tem 5 anos, mas os jogadores que o Abel tinha em 2020 não são os mesmos que... Obviamente não são os mesmos, mas eles não são trocados de uma vez. Não saem 20 e entram 20. Vão saindo 3, entram outros 4. Vão sair mais 2, entram outros 3. E aí eles têm tempo para se desenvolver. O próprio Giai chegou no meio do ano passado. E aí eles vão se conhecendo, vão sendo inseridos em trabalho vencedor. Trabalho vencedor, trabalho estruturado, e aí você... Isso libera o técnico a fazer diversos experimentos. Porque ele tem tanta segurança naquilo que ele já tem, que ele pode experimentar uma coisa ou outra e, na percepção de que deu certo ou não deu certo, retornar para aquilo que ele já tem, porque ele já tem. E ele não é que ele já tem uma opção, ele já tem diversas opções, diversos esquemas táticos com os jogadores já sabendo como funciona. Então, assim, não dá para ter comparativo com outro clube. Qualquer técnico que tente fazer alguma coisa semelhante agora, se der muito certo, vai ter esse resultado daqui 5 anos. E não vai dar. Estava até pensando sinceramente, aqui, vai ser difícil. Estava até tentando refletir quais os técnicos que nós tivemos recentemente no futebol brasileiro com tanto tempo de trabalho. Mas você tem o Renato Gaúcho no Grêmio, que é uma coisa à parte, mas assim... mas não isso, perto disso, né? Não, a gente está falando de 5 anos de trabalho. Só que a gente só tem... Sim, o trabalho do Abel, ele dura 5 anos, porque ele dá certo semanalmente. Essa é que é a grande questão que os treinadores falam, precisa ter tempo de trabalho. Você tem que criar o seu tempo de trabalho. O Veloso não adianta
em qualquer trabalho é assim. Se pegar o Veloso para colocar aqui, vamos apresentar no Sport TV News. Aí no primeiro dia de apresentar o Sport TV News, você só faz bobagem, vai ser difícil você vir para o segundo. Mas vamos supor que você venha, porque no segundo você também só faz bobagem. E durante uma semana você passa fazendo bobagem e durante um mês você passa fazendo coisa errada. O seu trabalho não vai ter continuidade. Nem o seu aqui, nem o de nenhum técnico de futebol, nem o do faxineiro, nem o do porteiro, nem do motorista de ônibus, nem do vendedor da padaria. Ninguém. Ninguém. Né? Assim, você precisa, e isso que foi feito pelo Abel, você precisa desenvolver seu trabalho dia a dia, semanalmente, mensalmente, para que as pessoas tenham confiança de que você sabe fazer. Para o dia que você errar, para o mês que você não estiver indo bem, todo mundo olhar e falar assim, opa, essa pessoa sabe trabalhar. Tem lastro, né? Bom, basta dizer que ano passado o Abel passou sem conquistas, né? Pela primeira vez no Palmeiras. Ganhou o Paulista no começo do ano. Então, assim, eu preciso de tempo de trabalho. É verdade, precisa de tempo de trabalho. Mas demonstre no dia a dia, na semana, no mês, que você tem condição de fazer um bom trabalho. A minha comparação só é que você já matou. Primeiro, tempo de trabalho, né? Conhecimento do elenco. Terceira coisa, um elenco. Isso também ajuda, claro. Então, assim, eu sei que é difícil comparar os trabalhos. Daqui a pouco a gente vai falar da dificuldade do Santos, que aparentemente tem um problema, né? Com a montagem do elenco. Você muda de treinador e você não consegue resultado, melhora a defesa, o ataque piora, enfim, um cobertor curto danado por lá. E no caso do Corinthians, embora você tenha grandes nomes individuais, quando ele sai, aí você vê as deficiências do elenco. Né? Olha, para essa posição eu não tenho. Na lateral direita, por exemplo, é um problema. Na zaga mesmo, né? Não existe uma zaga titular, mas Gustavo Henrique está machucado. Existe uma dúvida de quem formaria a dupla aí com o André Ramalho. Em alguns momentos o André Ramalho saiu. Então, no Palmeiras, você vê que ele faz as trocas e ele consegue manter todo mundo motivado. E é um discurso antigo do Abel, né? Que não tem estrela, mas tem estrela. A gente tem... Olha os jogadores do Palmeiras. Ele tem Vitor Roque, estrela. Não, meu ponto é esse. Você Sempre tem teve. Paulinho no banco, né? Que ainda não... O Paulinho está um passo atrás dessa luta, mas até por a questão, né, de estar voltando de uma cirurgia. Então, existe um cuidado maior. E se pode ter esse cuidado maior. Não existe pressa. Você está vendo a imagem do Estevão, o palmeirense com certeza sente, né, uma nostalgia e um déjà vu, porque essa cena ela se repete. Então, a gente viu essa cena com o Endrick, um pouco mais para trás, mas não num passado muito distante, a despedida do Gabriel Jesus com o Palmeiras campeão brasileiro em 2016. Eu até estava nessa transmissão e eu lembro bem da declaração emocionada do Gabriel Jesus com esse título do Campeonato Brasileiro. Aliás, um protagonismo do Palmeiras, né, dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, vencendo ou não, tá ali disputando. Então, são cenas que se repetem, né, de um trabalho que começa com a gente vai falar daqui a pouco do que acontece politicamente com o Corinthians. Olha o oposto, né, quando você tem uma diretoria organizada, em que os processos são respeitados, né? Há um investimento na base, há um cuidado em trabalhar esses nomes. Ainda que falte um pouquinho de paciência para a torcida de vez em quando, que parece inexplicável, né? Mas você lembra como começou o ano? O Abel muro brigando... pichado, não sei o Abel quê. tinha dois times, né? Tinha o time A e o time B. E ele era muito criticado por estar fazendo esse rodízio. Tinha muita gente que criticava, colegas nossos criticavam, torcida criticava, mas era o método dele ali, justamente para chegar nesse ponto, né, de ter um time e conseguir fazer essa rodagem sem que a gente perceba qual é o time titular. Por isso que a gente sempre erra a escalação. A gente erra os relacionados, a gente erra tudo. Não, para escalar no Cartola, por exemplo, é impossível você saber quem vai ser o ataque do Palmeiras essa rodada. Dificílimo. Acho que é o ano mais difícil, né? De você cravar, até porque o elenco está mais forte, permite que ele faça essa rodagem. Então, realmente é muito mais complicado. Agora, olha, esse ano talvez ele tenha o elenco dos sonhos dele. Até pelo número de peças e a capacidade técnica do mais reserva, próxima, né? Entre um né? e outro, então, uma disparidade muito grande em quem entra e quem sai ali. Mas quando ele chegou, ele certamente não tinha o elenco. Talvez ele não tivesse nem muito conhecimento sobre o elenco. Estava vindo de Portugal, na verdade da Grécia, né? E talvez ele não tivesse o conhecimento sobre o elenco e não fosse o elenco que
mas queria. Aí ele olha e como é que eu vou trabalhar com esse elenco? Porque todos esses... A Joana falou do caso do Santos, e aí o caso do Santos é um caso à parte porque é um técnico que está querendo se inserir no mercado. Então ele tem que fazer concessões para que a carreira dele comece a andar. Ele tem que aceitar um trabalho difícil, embora seja no Santos, seja sempre atrativo, mas tem que aceitar um trabalho difícil porque ele precisa se inserir no mercado. Em outros clubes, quando o técnico entra, ele já olha o elenco e já sabe que o elenco não é aquilo que ele gostaria. E é bom lembrar que ele não chegou no meio de uma crise, né? Ele chegou com o Palmeiras também campeão. Liderando o Abel. Chegou também com o campeão paulista. paulista. De grupos da Libertadores. Sim. O Luxemburgo lá e o Cebola Então, deixaram... se o Vanderlei Luxemburgo perde aquele título para o Corinthians, o Palmeiras foi campeão paulista, evitou o tetracampeonato do Corinthians, assim como o Corinthians fez agora com o Palmeiras. E foi no estádio do Palmeiras. Patrick de Paula bateu o último pênalti. Se o Vanderlei Luxemburgo perde aquele título, o Vanderlei Luxemburgo seria demitido ali. Não começaria o Campeonato Brasileiro. Talvez o nome não fosse o Abel. Aliás, o nome não era o Abel nem depois que o Vanderlei Luxemburgo foi demitido, né? Mas se chegou a esse nome, quem indicou nem imaginava, nem podia apostar, olha... Estou indicando um bom técnico para vocês, mas nem quem indicou... O maior técnico da história do Palmeiras. Nem quem indicou sabia o que ia dar. Mas o que eu quero dizer é que ele chegou e avaliou o elenco e desenvolveu o primeiro trabalho com um elenco que não era dele. E todos os técnicos têm essa missão. Então o técnico não pode reclamar disso também. Quando você foi contratado, eram esses jogadores. Você aceitou vir trabalhar com esses jogadores porque você imaginava que fosse possível desenvolver um trabalho com esses jogadores. Aí depois dá o passo 2. Só para a gente, antes da gente mudar de assunto aqui, calendário do Estevão para a despedida do Palmeiras. Vai pegar o Flamengo no domingo. No meio de semana tem o Sporting Cristal e no próximo final de semana... De um lado, federações e CBF, do outro, boa parte dos clubes da Série A e B. O que chama atenção é o silêncio dos jogadores. Parte importante nesse processo, o silêncio dos atletas que jogam hoje acaba incomodando. Apenas os campeões mundiais já se manifestaram através de um manifesto no final de semana e outro que foi também divulgado hoje. Os jogadores precisam participar desse processo. Não adianta reclamar depois. E nesta quinta-feira, antes do jogo entre Palmeiras e Ceará, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falou sobre o apoio a Samir Chaldi na CBF e também da interdição da Arena Barueri. Lembrando que a Leila Pereira foi a presidente dos 4 clubes aqui de São Paulo, dos grandes de São Paulo, que não assinou apoio ao Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que tinha interesse em concorrer na eleição da CBF, mas não conseguiu atender os requisitos mínimos para poder participar da eleição. Com relação a Barueri, vocês sabem que a minha empresa conseguiu, através de um leilão, a licitação, né? Por 35 anos, nós temos a concessão de Barueri. E o estádio estava muito precário, precisando de muitas reformas. Nós já reformamos aquele estádio e nós investimos cerca de 70 milhões de reais. Tanto que nós já tivemos lá clássicos, Palmeiras e São Paulo. Aliás, batemos o recorde de público com Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e Corinthians e vários outros jogos. E o estádio está uma belezinha. E, surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, tá? Que os meninos que estão no Campeonato Brasileiro, no campeonatos da CBF, continuam jogando lá. Então, esses jogos da Federação Paulista, eu não posso jogar lá, porque pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Mauro, que foi uma represária, sim, por eu não ter apoiado o Reinaldo Carneiro Bastos. Foi explícito o meu apoio ao futuro presidente Samir. E eu apoio o Samir por causa das pautas que ele defende, que são as mesmas que o Palmeiras já defende há muito tempo.
que é o fair play financeiro, que é a melhoria do calendário, que é a diminuição do campeonato estadual, entende? Então, são várias pautas, a profissionalização, a melhoria da nossa arbitragem. Quando eu não assinei aquele manifesto, não é que eu não concordo com esses temas, eu sempre lutei por esses temas. Porque eu acho que esse não é o momento, não é o momento de fazer exigências, é o momento de união. Deixa o presidente ser eleito, tomar posse, aí sim, vamos lá conversar amigavelmente, não com exigências. Está aí a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, conversando com o repórter Mauro Naves, que está sempre toda segunda-feira aqui no Galvão e Amigos. E mais uma vez eu reitero, os jogadores de futebol não podem ficar alheios a esse processo e o silêncio deles nesse momento é ensurdecedor. Bom, depois dessa história, teve bola rolando e o Palmeiras ganhou de 3-0 do Ceará. A primeira partida foi 1-0 lá na capital, Fortaleza, e agora o Palmeiras repete a vitória 3-0. A nossa repórter Heloíse Ornelas estava lá na Arena do Palmeiras e acompanhou a vitória e vem aqui com os detalhes no telão. Diz aí, Elô! Fala, Fernandinho. O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu o Ceará por 3-0 aqui no Allianz Parque. No jogo de ida, 1-0 para o Verdão lá no Ceará. E na partida de hoje, o Palmeiras criou mais chances na primeira etapa. O Ceará até conseguiu balançar as redes num contra-ataque do Pedro Henrique, mas o gol não valeu. Ele estava impedido. Mas no segundo tempo, o Estevão foi derrubado dentro da área pelo Nicolas. E depois da análise do VAR, o Daronco marcou pênalti. O próprio Estevão cobrou. O Fernando Miguel, o goleiro, até defendeu, mas no rebote o camisa 41 fez 1-0 para o Verdão. Aos 24, a cria da academia ainda ampliou, recebeu do Evangelista, foi para a frente, pedalou, fez um golaço 2-0. E ainda deu tempo para o Flaco Lopes fazer o terceiro gol, ele que saiu do banco e entrou no lugar do Vitor Roque, 3-0, sétima vitória seguida do Verdão. E com os 2 gols na partida, o Estevão, que é o artilheiro do clube na temporada, chegou a 10 bolas na rede em 2025 e agora a cria da academia tem mais 2 jogos aqui em casa, no Allianz Parque, antes do Mundial de Clubes e da despedida do Palmeiras. O jogador, inclusive, saiu de campo muito emocionado nesses últimos dias de Verdão. Muito obrigado, Elô. Vamos ouvir agora o craque do jogo, Estevão. Vamos ouvi-lo. Esse momento está sendo maravilhoso para mim, acho que não poderia ser melhor. Estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT. Então, tenho que agradecer a Deus por esse momento e está sendo muito especial para mim. Hoje eu joguei em outra posição, né, que não na minha ali na direita, mas hoje eu ajudei pela esquerda. Mas cara, o mais importante é ajudar o Palmeiras, onde o Palmeiras precisar, estou à disposição. E se for para ajudar o Palmeiras a conquistar vitórias, então, para mim, é o mais importante. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Essa acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. O nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E é uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla, é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. Estou emocionado porque eu estou tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho para sair do CT, porque está acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que está na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Nosso time é um time bem unido, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Nas amizades, então acho que isso fortalece muita gente para o que acontece dentro de campo. Momentos difíceis, a gente está sempre junto, momentos que a gente está numa vantagem, a gente está junto também. Então acho que esse crescimento junto, fora e dentro de campo é muito importante para que os resultados deem certo e fluam. Bom, depois do jogo, o técnico Abel Ferreira foi correndo acompanhar a formatura de uma das suas filhas. Por isso, ele não deu a entrevista coletiva. Quem conversou com os jornalistas foi o seu auxiliar, o Vitor Castanheira. O gol. O Mike, que entrou no jogo com a lesão do Felipe Anderson,
teve uma lesão muscular, isso acontece. E aí eu vi muitos comentários, acho que você pode ter feito esse comentário também. Pô, lá vem a dobra de laterais e tal e tal. Só que o Palmeiras joga com uma linha de 3 agora, né? Joga ali com o Giai mais como um terceiro zagueiro, junto com o Fux e o Gustavo Gomes hoje. E o Mike foi bem no jogo. O Mike entrou ali, fez o corredor, fez algumas tabelas, fez jogadas de profundidade. Eu não gosto quando o Abel coloca, quando tem um lateral e coloca o Mike de ponta, e ele não chegou ao ataque, não consegue tabelar, e hoje foi diferente. Tanto é que o passe do terceiro gol foi dele, ele fez algumas jogadas ali pelo lado direito. Nossa zaga muito sólida, o Ceará teve 2 oportunidades hoje. Uma que foi o gol que foi anulado, que foi o Pedro Henrique ali, que a única escapada de contra-ataque que o Ceará conseguiu no primeiro tempo, porque eles estavam simplesmente marcando e fechando os espaços, que o Pedro Henrique saiu na cara do gol, driblou o Everton nem deveria ter saído naquela bola, mas estava impedido, ainda bem, senão o Ceará faria 1-0, e no segundo tempo uma jogada pelo lado direito, que foi finalizada, que o Fux conseguiu afastar. De resto, o Palmeiras ficou martelando, jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, tabelas, o Estevão foi o cara do jogo, não tenho o que falar, ele construiu a primeira oportunidade, ele tabelando, finalizou na cara do gol. Fernando Miguel fez uma boa defesa, um bom goleiro do Ceará. Aníbal Moreno finalizando de longa distância. O Palmeiras fez uma bela jogada pelo lado direito, com o Mike no fundo cruzando, o Evangelista finalizando ali, a bola bateu no zagueiro do Ceará, senão provavelmente seria gol. Então o Palmeiras foi encurralando, foi criando suas oportunidades, tinham pouco espaço, porque o Ceará jogaria dessa maneira, porque o placar de 1-0 para o Palmeiras no jogo da ida não fez com que o Ceará se atirasse para cima do Palmeiras, porque ele sabe que o Palmeiras com espaço é um time muito perigoso. Então o Ceará pensou que eu vou levar o 0-0 e vou tentar escapar uma bola aqui, uma bola parada, alguma coisa, para conseguir fazer o gol. E eles queriam levar esse 0-0 provavelmente até o segundo tempo. O Palmeiras estava martelando, tentando o seu primeiro gol, o gol que abriria o jogo. Não veio no primeiro tempo. Algumas pessoas não gostaram, mas o Ceará, nós temos que ver que ele está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. É um time que é ajeitado, não é um time besta. A gente tem mania de olhar às vezes pro adversário e achar que a gente tem que passar o carro, que a gente tem que golear. Eu tinha alertado no pré-jogo sobre isso. E aí vamos pro segundo tempo, o Ceará continua com a mesma coisa ali, se segurando, e o Palmeiras só consegue destravar o jogo quando? Quando o Estevão, que estava jogando muita bola, como já frisei, faz uma jogada ali pelo lado, e o Dieguinho atropela o Estevão. Ali não tem o que fazer. O Vitor Roque também gostei da partida dele, com a movimentação dele, lado direito, lado esquerdo. O Lucas Evangelista, aquele volante que tem mais passe, cadencia, fez algumas tabelas também, gostei. O Aníbal também fez uma partida bem segura, não teve muito trabalho, porque o Ceará praticamente não tinha posse. Piquerez indo pro corredor, indo pro fundo, bateu uma falta no primeiro tempo que não foi tão longe assim. Ele que às vezes acerta algumas faltas, algumas batidas de falta. E aí no segundo tempo o Ceará continua. O Palmeiras tanto bateu. Também teve uma outra chance que o Estevão fez uma jogada pelo lado do campo, cruzou, o Vitor Roque bateu, o Fernando Miguel pegou, quase a bola entra. E aí teve o pênalti que o Dieguinho atropela o Estevão, foi imprudente. O Estevão vai lá, bate, perdemos outro pênalti, mas o Estevão foi lá, empurrou, fez 1-0 e aí o jogo acabou. Por quê? Porque aí o Ceará teve que se lançar para o ataque, não pôde ficar apenas na defesa, querendo jogar por uma bola, e o Palmeiras fez 2-0 em seguida. O Estevão foi lançado, foi para cima do Marlon ali, que não fechou o espaço, deixou o Estevão pedalar, ele ajeitou e deu uma pancada. Que golaço, hein? Que golaço do Estevão, 2-0, e aí acabou a eliminatória. O Ceará não tinha poder ofensivo, e você percebe que o time desanimou. E aí o Lopes entrou no jogo, o Palmeiras fez algumas substituições, saiu o Roque, entrou o Lopes. Gostei, como eu falei, da partida do Vitor Roque, pela movimentação dele, quase fez o gol, Fernando Miguel evitou. Entrou o Rios no lugar do Lucas Evangelista, Rios que não vai poder jogar no domingo contra o Flamengo, está suspenso. E o Vanderlan no lugar do Piquerez e o Paulinho no lugar do Estevão, que não tiveram... Paulinho não teve uma grande oportunidade. E o Lopes ali foi bem no gol, o Mike faz o lançamento, a bola sobe, ele vai lá, faz o pivô ali, segura o Marlon, gira e bate, faz 3-0. O Lopes geralmente quando entra querendo mostrar o seu serviço. Depois que o Vitor Roque chegou, não sei se vocês concordam, o Lopes está se dedicando muito, está se empenhando, tentando ser mais brigador, como o Abel já falou em alguns momentos, ele tem que ser aquele jogador mais ligado na partida. E foi um jogo, repito, contra um time que não é besta. O Palmeiras foi o único time da Série A que enfrentou outro adversário da Série A na terceira fase da Copa do Brasil. Por exemplo, o São Paulo venceu o Náutico por 2-1 no Morumbi
e por 2-1 jogando fora de casa, o time da Série C. O Flamengo venceu ontem o Botafogo da Paraíba, foi 4-2. Outro time de Série C, o 15º colocado, foi 4-2. Tomaram 2 gols ainda. O Palmeiras termina o confronto sem tomar gols e praticamente sem tomar muitos sustos. Ainda hoje também tivemos, além das jogadas pelos lados do campo ali, que o Palmeiras está tentando infiltrar, jogada de bola aérea, o Palmeiras voltou a ser forte. Vocês podem ver que o Gustavo Gomes cabeceou uma hoje muito próxima ali que o Estevão cruzou e uma outra de escanteio que cabeceou, a bola pingou e passou por cima do gol. Então o Palmeiras teve total controle do jogo. Houve um momento de 0-0 ali que a gente queria logo o gol, a ansiedade, mas, repito, é um adversário que tem a sua qualidade. Não podemos menosprezar o time do Ceará porque veio da segunda divisão. Tanto é que estão em 6º lugar. Então foi uma vitória muito boa do Palmeiras contra um adversário de Série A que sabe se defender, mas não foi o suficiente. O Verdão encurralou, pressionou e venceu o jogo. E o Estevão se emocionando ali no final do jogo. Provavelmente o penúltimo jogo do Estevão no Allianz Parque, porque se ele não jogar contra o Flamengo, ele vai jogar domingo, precisamos. E o outro jogo é contra o Sport Cristal. Mas será que o Abel vai utilizar? Não sei. O moleque é fenomenal e a gente percebe que depois que o Palmeiras contratou mais jogadores, o time não fica tão dependente dele. Hoje ele foi o melhor em campo disparado, mas não tem sido assim nos outros jogos. O Palmeiras tem o Maurício hoje também, já esquecendo aqui de falar do Maurício, outro jogador que dá uma qualidade de passe, de movimentação, um jogador que está sempre se posicionando para receber passe, para criar situações. Gosto muito, e além dele aparecer para finalizar, hoje não finalizou no gol, mas é um jogador que também tem essa característica fundamental. Vai ser muito fundamental o Maurício esse ano pro Verdão. E o Veiga, que não esteve no jogo, nem foi relacionado, não sei se teve algum problema, mas não estava na partida. Classificados, estamos nas oitavas e agora vamos ver quem será o nosso adversário. Tamo junto, deixa seu comentário que é muito importante, galera, aqui é Verdão sempre, até a próxima, avante palestra, tamo junto. A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assim embaixo. O elenco é muito forte. É muito... Palmeiras não para em Paulinho e pode tirar Rubens do Atlético Mineiro. O Palmeiras vai em busca de mais uma importante contratação para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Depois de assinar com nomes como os de Mikael, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque, o time já olha para mais um jogador. A equipe comandada por Abel Ferreira, que vai disputar o Mundial no próximo mês, faz uma temporada bastante positiva. Além de ser a equipe com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras ainda lidera o Brasileirão de forma isolada. Porém, Abel Ferreira quer ainda mais, e por isso teria indicado mais um nome ao Verdão. De acordo com Marco Geves, do canal Bica Galo, Abel Ferreira tem interesse em levar Rubens para o Palmeiras, que já prepara uma oferta ao Atlético Mineiro. Palmeiras prepara oferta por mais um jogador do Atlético Mineiro. Nesta temporada, o jogador de 23 anos vem sendo um dos principais destaques do Galo. Além disso, mesmo ainda sendo bastante jovem, Rubens se destaca pela polivalência em campo, podendo atuar como meio-campista, meia e até mesmo lateral esquerdo. Rubens, inclusive, marcou um dos gols do Atlético Mineiro na goleada por 4-0 sobre o Maringá, jogo que garantiu a classificação do Galo para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta temporada, o jogador soma 27 jogos, com 3 gols e 3 assistências. Porém, a fonte não detalhou se o interesse do Palmeiras seria para agora ou somente para 2026. Fato é que, caso Rubens deixe o Atlético para jogar em outro clube do país, não poderá disputar o Brasileirão. Isso se deve ao fato de já ter ultrapassado a marca de 7 jogos. Revelado no próprio time de Belo Horizonte, o canhoto subiu ao time principal na temporada 2020, tendo estreado no ano seguinte. Porém, foi a partir de 2022 em que começou a ganhar oportunidades, tendo encerrado aquela temporada com 43 partidas jogadas. Enquanto isso, Abel Ferreira e sua comissão técnica seguem preparando o Palmeiras para a disputa do Mundial. Primeiro adversário do Verdão na competição, o Porto conta com o atacante PP, que fez elogios ao time brasileiro. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários.